precisam ter essa intenção de que a criança se torne autônoma, independente, porque senão o que acontece? Os pais começam a fechar a criança, fechar no quadradinho, né? Vocês já viram aquelas mães que ficam rodeando a criança às vezes tá andando, tá conseguindo andar super bem, a mãe fica lá rodeando, às vezes cercando a criança quer passar, mas a mãe tá lá, né? Cercando ela, e aí é algo pra gente pensar, né? Essa questão, porque se a gente quer que os nossos filhos se tornem independentes, a gente precisa ter atitudes que os levam a essa independência, né? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Fala para mim se tá fazendo sentido. Então, de acordo, gente, com especialistas, tá? Pequenos hábitos ajudam as crianças a se tornarem independentes, tanto fisicamente quanto psicologicamente, tá? Pequenos hábitos. Então, isso é um processo, sabe? De pouco em pouco, desde bebê, a gente vai ensinando. Isso não quer dizer que agora meu filho tá na adolescência, né? O que eu vou fazer? Tô perdido então, porque agora que eu vou aprender isso? Não, você pode a partir desse momento começar a trabalhar o seu adolescente, né? A sua criança aí com 10, 11 anos ou o seu bebezinho, tá bom? Então, não está perdido, né? É um processo que tem lá seu caminhar, tá? Porém, precisa que o responsável, né, o pai, a mãe, tenha a intenção de que a criança se torne um adulto independente, ok? Então, por exemplo, a gente pode, quando é os menorzinhos, a gente pode deixar a nossa criança, brincar um pouco sozinha, né, durante um tempinho ali, deixar os brinquedinhos espalhados para que ela tenha autonomia de ir lá e pegar o brinquedo, né? Ficar às vezes lá de cima da criança, né? O tempo todo, o brinquedinho escorreu pro lado, a mãe vai lá e pega. Não, deixa a criança ir lá pegar, deixa ela gatinhar, rastejar e pegar. Isso é ensinar autonomia para a criança, sabe? Então deixa ela ir lá. E esse deixar a criança um tempo sozinha, gente, é o quê? É deixar a criança com espaço para ela e você sempre ficar observando, tá? Não é deixar a criança sozinha e fazer outras coisas e esquecer dela, não. É sempre observar a criança para, se caso ela precise realmente de uma ajuda, você vai lá e ajude, tá? Não fazer por ela, mas ajudá-la é diferente, ok? Então, através, gente, dessas atitudes, a criança, ela costuma, então, a passar mais tempo consigo, com ela mesma, né? E ainda, o que ela faz? Ela aprende a não depender dos outros. Tem crianças, se a gente for ver, que os pais pegam tudo para ela, faz tudo para ela e acaba que ela não consegue fazer nada sozinha. A gente vê muito isso, sabe aonde? Nas escolas. A criança às vezes chega lá, ela tá com 3, 4 anos de idade, às vezes a criança ainda tá com fralda. O pai, a mãe ainda não desfraldou a criança, tá? Então, não tô falando se isso é certo ou errado, mas essa criança já poderia estar sem as fraldas e utilizando lá o vaso sanitário igual as outras. Porque aí o que acontece? Essa criança, ela começa a ver as outras indo ao banheiro, e ela começa a perceber as diferenças. Então, a gente precisa observar isso, nós enquanto pais, como seria a gente fazer essas observações para ajudar as nossas crianças aí nessa fase de independência, tá? Vale ressaltar também, gente, que durante esse processo, os pais, eles devem estar de olho, tá? Na criança. Quando a criança tá lá, você deixou a criança lá no cantinho, brincando, a gente precisa estar de olho para ver se a criança tá segura, se tá tudo bem, tá? É observar, deixar a criança mais livre para ela ter o espacinho dela para fazer as coisas dela. Outra coisa que os pais precisam eles ter, né? Nós, pais, mães, a gente precisa ter em mente
é que os filhos, assim como nós, eles aprendem com os erros, né? Então, os filhos, eles aprendem com os erros e isso faz parte do desenvolvimento deles, né? Ai, machuquei o dedinho, por exemplo, peguei um brinquedo e bati ele no chão, só que bati o brinquedo, a criança bateu o brinquedo no dedo junto, então ela vai ficar mais esperta. A hora que ela for bater o brinquedo, observar mais, é claro que ela não vai ter o raciocínio lógico ali na hora de eu não vou bater no dedo, mas ela vai ficar já com um certo receio, então ela vai aprendendo, bati, machucou, doeu. Então quando ela estiver fazendo o mesmo movimento, ela vai se lembrar daquela dor e às vezes ela não vai fazer da mesma forma. Então ela aprende também com os erros, assim como nós, enquanto adultos, né? Então a gente precisa, nós enquanto pais, como seria a gente também estar cientes que os nossos filhos precisam de incentivo, tá? As nossas crianças precisam de incentivo, elas precisam se sentir seguras, tá? E para isso, gente, a gente pode sempre, desde bebezinho, gente. Bebezinho que tá lá no colo, acabou de nascer. A gente pode o quê? Encorajar, né? Falar, você consegue, você é forte, né? Você dá conta de fazer as coisas, seja qualquer coisa, a gente fala, dá conta, você consegue, vai lá. Às vezes você vê que a criança não dá conta, mas você vai e fala, olha, você dá conta, você quer ver? Eu te ajudo. E aí você faz junto com a criança, ajudando ela, e quando ela terminar, você fala, tá vendo? Você deu conta. E isso é encorajar a sua criança, sabe? Porque aí das outras vezes ela vai fazer, se ela perceber que ela não dá conta, mesmo assim ela não vai ter o medo de não fazer. Ela pelo menos ela vai procurar fazer de alguma forma, nem que seja te chamando ali para ajudar ela. Mas o que acontece? Isso vai ser menos, porque como você falou que ela consegue, ela vai procurar fazer aquilo ali sozinha. Percebe, gente? Tá fazendo sentido para vocês?